Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar tratando algumas dicas de como se preparar, como estar estudando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Para começarmos, o que é a OBA? Como estava comentando, é uma Olimpíada científica que já existe no Brasil desde 1998, é realizada então anualmente e você pode estar fazendo ela se você for aluno, então, do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, é uma Olimpíada que abrange toda essa trajetória escolar dos estudantes. É uma Olimpíada que tem um caráter mais de divulgação da astronomia e não um caráter avaliativo. Por isso que as questões não são tão complexas se a gente comparar, por exemplo, com uma Olimpíada Brasileira de Matemática ou a Olimpíada Brasileira de Física, por exemplo, mas ela explora alguns conceitos dessa área da astronomia e também você pode estar participando posteriormente da seletiva, que daí sim tem um caráter um pouco mais avaliativo. Muitos alunos perguntam se é difícil conseguir uma medalha nessa Olimpíada. Bom, depende de ano para ano. Se a gente pega alguns anos anteriores, como 2012, 2010, por exemplo, a nota de corte era um pouco diferente. Porém, nos últimos anos, ela vem bem estável, e mais ou menos essa nota que está apresentada aí. É possível de quando você esteja vendo esse vídeo, a nota seja um pouco diferente, mas de qualquer forma, a OBA ela premia uma quantidade bem elevada de medalhas, são mais de 50 mil medalhas anuais, que é um número bem superior se a gente comparar com outras Olimpíadas. Então, a chance de você conseguir uma medalha é muito grande e se você tiver uma preparação certa, se preparar, essas chances se elevam bastante. E agora vem a pergunta, o que estudar para a OBA? Bom, a coordenação da OBA, ela distribui a lista dos conteúdos, eu vou estar apresentando aqui para vocês no nível 3, que é para quem está no 6º ao 9º ano. Na área da astronomia, que são 7 questões. A gente vai falar um pouco da Terra, a Lua, o Sol. A gente já vai trabalhar com as leis de Kepler, um pouco da história da astronomia, a conquista do espaço, nessa parte da Guerra Fria, a origem do universo, alguns fenômenos físicos e químicos, um pouco de gravitação, as unidades astronômicas, unidade astronômica no luz, mês-luz, segundo-luz, um pouco de constelações, reconhecimento do céu, e ultimamente tem sendo cobrado até algumas questões no nível 4 da astronomia de posição. Então, se você estudar esses conteúdos, não precisa estudar detalhadamente, com livros de graduação, cada um desses conteúdos, até porque alguns são um pouco mais de conhecimento geral, mas é basicamente isso que vai ser cobrado. E claro que no canal a gente vai discutir como cai a questão de cada conteúdo mais detalhadamente. Já na parte da astronáutica do nível 3, a gente vai falar da missão Centenário, É interessante até que alguns anos atrás eu fiz uma entrevista aqui no canal com o Marcos Pontes. Não está disponível publicamente, mas se você procurar aqui no canal, você encontra o link, onde a gente troca, então, algumas informações. Ele fala um pouco também sobre a missão Centenário. Daí alguns conceitos, de aviões, foguetes, satélites, o que são e para que servem. Daí a atmosfera, a sua importância para a manutenção na vida na Terra, um pouco já é trabalhado na sala de aula mesmo, O efeito estufa e o buraco na camada de ozônio, o homem na Lua, um pouco de história, exploração de Marte, exploração do sistema solar, os satélites brasileiros, os foguetes brasileiros de outros países, satélites meteorológicos, a Estação Espacial Internacional, alguns telescópios, como Hubble, James Webb, saber como funciona cada um, qual que é de infravermelho, ultravioleta, instituições brasileiras voltadas ao desenvolvimento de atividades espaciais, por que o Brasil deve possuir um programa espacial, a importância de um programa espacial para o país, o corpo humano no espaço, aí alguns foguetes, e algumas empresas privadas que trabalham nesse ramo. Também nada de muito aprofundado, é mais estar atualizado nessas questões e conhecer um pouco da história
da área. Como eu disse, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, diferente da Olimpíada Brasileira de Física, da de Química e da de Matemática, por exemplo, ela tem um caráter de divulgação desses conteúdos, até porque a astronomia não é uma disciplina do currículo escolar, então não faz sentido eles aprofundar. É mais para instigar os alunos a buscarem mais sobre essa área e não avaliar se eles sabem, né, os conteúdos, não tem esse caráter. Mas, de qualquer forma, o aluno precisa saber alguns conteúdos básicos, né, e estar atualizado sobre essas questões. Já no nível 4, além dos conteúdos já mencionados na parte de astronomia, a gente vai ter a lei de Hubble, né, uma introduçãozinha ali à parte de cosmologia, espectro eletromagnético, né, algumas características que são estudadas na parte de física, calor, magnetismo, campo magnético da Terra e manchas solares. Algumas coisas já são trabalhadas normalmente no currículo escolar na parte de física. Depois temos evolução estelar, estágios sinais da evolução estelar, a partir de diagrama de Hertzsprung-Russell, bastante questões sobre esse assunto. E, além disso, origem do sistema solar e do universo. Já na parte da astronáutica, cobra um pouco mais sobre a corrida espacial e a Guerra Fria, como os astronautas se comunicam no espaço, quais são as velocidades que atingem os veículos espaciais, né? A velocidade escape e a circular, tipos de órbita de um satélite, tá? O campo gravitacional, como manter e controlar um satélite em órbita, por que os corpos queimam ao entrar na atmosfera terrestre e quanto da massa total de um foguete é combustível, tá? Certo? Mais alguns conceitos, alguns deles é um pouco mais de conhecimento geral, né? Como, por exemplo, a parte de história ali. Algumas coisas são trabalhadas já no ensino médio, na parte de física, e alguns conteúdos você vai ter que aprender mesmo, não são conteúdos trabalhados normalmente no ensino médio. Na OBA, eles não são cobrados de maneira tão complexa. Agora, na parte da seletiva internacional de astronomia, daí sim, daí você já vai ter que procurar alguns livros, alguns materiais mais que trabalham de maneira mais aprofundada. Mas para a OBA, ainda que a questão já fornece grandes informações. É um básico que você vai ter que saber bem e o resto você desenvolve ali na questão. Mas tudo bem. Você me disse que a OBA tem um caráter mais de divulgação, mas mesmo assim eu estava vendo as questões e algumas eu não sei. Mas como eu vou me preparar para garantir, né, a pontuação necessária para uma medalha na OBA? Como eu vou conseguir bem nessa prova? Existem sim alguns materiais para você se preparar, você vai ter que se preparar se você quer um excelente resultado. E eu vou estar comentando, dando algumas dicas então de que materiais são esses. O fundamental para qualquer Olimpíada ou prova de alto nível é você fazer muitas questões. Então, o melhor material são as próprias provas da OBA, né, as provas anteriores. Se você tiver alguma dúvida em alguma questão, provavelmente essa questão está resolvida aqui no canal. Então, uma estratégia boa é fazer todas as questões e depois procurar a resolução de cada questão. Sempre vendo as resoluções, você aprende alguma coisa nova. E para se preparar, de fato, a melhor estratégia é fazendo as provas anteriores. Uma segunda fonte de material para a OBA são os canais do YouTube especializados em Olimpíadas, como, por exemplo, esse canal, né, que tem algumas resoluções de questões, algumas aulas. Tem o canal ABF Astrobiofísica, o canal Rapadura Cósmica. O ABF Astrobiofísica tem várias aulas, é um excelente material também. Além disso, tem o canal oficial da OBA, que também tem alguns materiais, e o tal do Carlos. Só, por exemplo, de alguns materiais, você pesquisando algum desses, os outros vão sendo sugeridos ali pelo próprio YouTube, mas eu diria que esses são os principais canais que eu recomendaria você procurar. Além disso, é interessante você procurar alguns livros didáticos de ensino médio, principalmente na área de física. Caso você se interesse na parte de física, matemática, tenha um interesse nessa área, alguns livros de graduação,
tá? Que não vai ser o que vai dar a medalha na OBA para você. Seria um adicional mesmo, já visando uma seletiva, por exemplo, mas também pode ser consultado alguma coisa, com certeza você vai aprender. A parte de gravitação você pode encontrar na coleção Tópicos de Física, é uma coleção que é muito utilizada nas Olimpíadas de Física. Se você fizer essa coleção completa, você até já terá uma base matemática boa para fazer essas questões de astronomia, então é uma recomendação boa, principalmente se você está no nível 4, né, fazer a coleção Tópicos de Física, já visando outras Olimpíadas também, mas a parte de gravitação é bem interessante para a OBA. Além disso, temos o livro Astronomia e Astrofísica, do Kepler, né? É um livro muito interessante na parte da seletiva, só que é um livro avançado, já precisa, em muitas partes, cálculo diferencial integral. Obviamente que a OBA não vai se basear as questões muito nesse livro, seria um adicional mesmo. Na seletiva é interessante, só que é um livro que você teria que comprá-lo, né? Ter claro que tenha os PDFs piratas. Agora, se você quiser comprar, é um livro caro e você terá que filtrar bem os conteúdos, não é tão focado para a OBA. Na seletiva, tem algumas partes bem interessantes, mas se você tem pouco tempo para se preparar para uma Olimpíada, talvez não seja a opção mais interessante. Daí temos o Astronomia Olímpica, que é um livro do Noik, que eu vou estar comentando depois. É um livro excelente para Olimpíadas, principalmente na parte de seletiva. É um livro básico, que cobre toda essa semente, né, de Olimpíadas científicas, né, de astronomia nessa área. E para a OBA também é muito interessante, principalmente falando do nível 3, final do nível 3, para quem está se preparando para a seletiva, e para o nível 4, já é um livro que você pode ler uma boa parte dele sem muitas dificuldades. E tem a parte de métodos matemáticos nele também, que é muito interessante, então, para a OBA e outras Olimpíadas também. Além disso, temos o livro ABC da Astronomia, as apostilas IOTA, que já são mais focadas na seletiva, mas pode ser útil para a OBA. O Conceitos de Astronomia, né, do Bosco, também tem algumas partes bem interessantes, principalmente na parte de astronomia de posição. Tem umas partes bem interessantes. Além disso, tem alguns livros de graduação mesmo na parte de astrofísica, né? A maioria deles são em inglês. Eu não vou estar comentando, até porque eu não usei esses livros, tá? São mais focados na seletiva. Agora, eu diria que esses aqui, eu já tive um contato e eu diria que tem muitas partes interessantes para a OBA, e de qualquer forma, para seletivo eles vão ser bem úteis. Agora, eu diria que um dos melhores materiais de preparação, mais focado, eu diria, é o projeto Astrofísica para Todos, que é organizado pelo professor Alexandre Zabot, da Universidade Federal de Santa Catarina. É um projeto que tem vários cursos desde nível básico, né, sem matemática, mas de divulgação da astronomia, astrofísica, até cursos que já complementam uma graduação, né? Alguns cursos que já envolvem a parte de matemática na área de relatividade, cosmologia, ele tem alguns cursos, e alguns cursos básicos, né? Na parte de astronomia, que tem um caráter mais de divulgação. Ele tem as lives dele também, que é basicamente a ideia de astronomia sem matemática, né? Ele discute os conceitos. Tem o curso de astrofísica para todos, 1 e 2, né? Que não envolve tanta matemática, e é um excelente material para a OBA. E para quem está no nível 3, principalmente, tem o curso de Astronomia e Astronáutica, que foi feito a pedido do presidente da OBA, o Canali, né, para o professor Zabot. Ele fez e ele aborda todos os conteúdos no nível 3. É um material muito excelente para a preparação, principalmente para quem está nos anos iniciais. Para o ensino médio, já é interessante procurar alguns materiais para complementar, mas é um material muito interessante, principalmente na parte da astronáutica. Ele aborda um pouco da história, comenta um pouco da estrutura do foguete, e é bem no nível da OBA. Então eu diria que é um material para um primeiro contato, né, para Olimpíadas. E claro, mais para frente já tem os cursos mais avançados dele, mas para a OBA eu diria que esses cursos dele, né, o Astronomia e Astronáutica e o Astrofísica
para todos mesmo, né, são excelentes materiais, né, para preparação para a OBA. Além disso, tem alguns projetos e núcleos de Olimpíadas, como o NOIC, por exemplo. Tem a Ampulheta do Saber, né? Eu fiz parte um tempo do projeto Olympic Birds, mas tem vários projetos nessa área, mas o principal, né, o com mais quantidade de materiais, é o NOIC, que tem alguns livros que fizeram especialmente para Olimpíadas, como Astronomia Olímpica, que eu mencionei, na parte da seletiva tem a Apostila Magna, e outras listas de exercícios que eles fazem focadas nas Olimpíadas. Então é um material bem focado para Olimpíadas. Então eu diria que é um dos principais materiais de embasamento para Olimpíadas na área da astronomia, né? O NOIC. Além disso, eles têm materiais de várias outras Olimpíadas, várias outras áreas. Vale muito a pena conferir o site deles, né? O NOIC. Além disso, para quem está começando, é interessante alguns livros de divulgação científica, né, para a gente trabalhar alguns conceitos básicos da área. Você não vai aprender muito detalhadamente cada conteúdo, mas, de qualquer forma, eu diria que é interessante você ler esses livros para ganhar repertório mesmo, né, conhecer um pouco dessa área, né, que depois com os livros didáticos você vai aprender um pouco mais detalhadamente. Só como sugestão, eu coloquei alguns exemplos, tem os livros do Carl Sagan, ele inclusive tem a série Cosmos, que é um material muito legal, né, de ser visto. Tem os livros do Neil deGrasse Tyson, do Marcelo Gleiser, né, que é um físico brasileiro, tem alguns livros bem interessantes. Além disso, o Stephen Hawking tem alguns livros, que talvez, para quem está no nível 2, no nível 3, né, o início do nível 2, nível 3, eles são um pouco mais complexos de ser entendidos, mas de qualquer forma, você está a ler, né, você não vai estar perdendo nada. Além disso, temos também as revistas da Sociedade Astronômica Brasileira, também é um material. Também temos alguns canais de divulgação científica no YouTube mesmo, né, não sei, talvez em outra rede social também tenha, mas de preferência procure sempre divulgadores científicos com selo de qualidade da SAB, né? Porque tem muito conteúdo que não é tão interessante. Esses são canais que estão menos sujeitos a equívocos. Então, procure, caso você tenha interesse na área também, não diria que é obrigatório, mas também pode complementar, né? Você pode aprender algumas ideias, né? Nessa parte de divulgação científica. Fica a seu critério se vai procurar ou não, ou até conhece mesmo algum canal, mas também só uma ideia de preparação. Além disso, temos o site da OBA. No site da OBA tem todas as provas, tem recomendações, uma aba só de recomendações de materiais. Eu comentei alguns que eu conhecia, mas tem mais materiais no site da OBA, todos, alguns com PDF, né, alguns livros em PDF e outros links, né, muito interessantes para essa preparação. Então o site da OBA é indispensável você conhecer bem se você quer um bom resultado na OBA. Além disso, em alguns grupos no WhatsApp ou no Telegram, né, de pessoas que estão se preparando para a seletiva, é possível encontrar um drive de materiais, onde tem lista de exercícios, alguns livros, tá? Alguns licenciados, outros não, mas daí fica bem a seu critério se você vai acessar esses livros, muitos livros em inglês, espanhol. Agora você encontra, sim, alguns materiais em português, como alguns livros que eu comentei, e questões mesmo, né, de várias Olimpíadas, vários níveis. Então esses drives são interessantes para você ter contato com mais materiais e ver, né, o material que você mais se adequa para estudar. Temos também as apostilas do Thiago Paulin, você encontra na internet pesquisando, tem o site dele, tem umas apostilas só de questões para a seletiva, uma apostila da OBA, e além disso, também tem algumas plataformas e cursos para a OBA, caso você queira, mas aí eu botei o asterisco porque fica muito a seu critério.
A minha interpretação, a Olimpíada é uma competição extra classe, eu diria, né? Fora da aula, para você aprender um pouco mais, né, sobre essas áreas, desenvolver seu raciocínio lógico e ver a área que você mais se interessa. Daí fica a seu critério se você vai pagar, né, vai valorizar tanto uma Olimpíada a ponto de pagar para uma preparação. Na minha interpretação, uma Olimpíada é mais para você se desenvolver como estudante, conhecer suas estratégias de estudo. Se você quer pagar, né, por alguma plataforma, algum curso, fica a seu critério. Tem várias na internet, mas não é indispensável, tá? Com esses materiais que eu dei a recomendação, você já consegue um excelente resultado nessas competições. Não é realmente indispensável essas outras ferramentas. Mas então seria isso, algumas dicas, né, recomendações. Qualquer complementação pode colocar nos comentários. E é isso. Eu desejo que você tenha uma excelente Olimpíada esse ano. E se conseguir uma premiação e eu contribuir de alguma forma para você, ficarei muito feliz em saber dessa sua conquista. Abraço!